Boa noite. Ao fim da pregação. Bem, eu sou grato a Deus pela oportunidade que Ele está concedendo a mim e a você agora de podermos entender um pouco mais da vontade dEle para mim e para a sua vida. O assunto que vamos tratar nesse momento é relevante para a minha vida e para a sua vida. Deus, Ele deseja nesse momento, mais uma vez, fazer presente na sua vida. Há pessoas que têm um desejo no coração de encontrar-se com Deus, mas quando Deus se revela na vida dessas pessoas e Deus deseja mostrar para eles o caminho que deve seguir, hoje homens e mulheres se encontram lutando contra o desejo de Deus para a vida deles. Portanto, eu quero dizer para você que é o desejo do Senhor conceder liberdade para você em todos os aspectos. Hoje, irei tratar de um assunto muito importante e que é um assunto que você deve compreender de acordo com as Escrituras Sagradas. O nosso ponto aqui hoje é mostrar para você o que assim diz o Senhor na Bíblia, tá bom? E desde já, eu desafio a você a assistir essa programação do início ao fim. Para isso, eu convido vocês que estão aqui na igreja, vocês que estão em casa, a fechar os olhos e vamos orar. Obrigado, Senhor nosso Deus, porque mais uma vez o Senhor nos concede a oportunidade de poder ouvir a Tua voz. É o nosso desejo, Senhor, encontrar paz e segurança que emana dos altos céus. Esse é o Teu povo, esta é a Sua igreja. Cremos no coração, mediante a revelação de que nós fomos convidados a fazer parte de um povo especial que prega e vive a mensagem essencial para esses dias, para os últimos dias da história da humanidade. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor concede ao seu povo a oportunidade de ouvir o seu querer para a vida deles. A tua palavra vai ser aberta, que nesse momento todos nós possamos estar escondidos na pessoa de Jesus Cristo, para que o poder que emana dele possa ser uma realidade em nossas vidas. É que eu te peço por Jesus, hoje e sempre. Amém. Durante um bom tempo, as descobertas arqueológicas têm fascinado as pessoas, principalmente com as descobertas dos sarcófagos e dos túmulos egípcios, devido à grande quantidade de ouro que ali tem nesses túmulos e também a grande quantidade de múmia que aparece mumificada com a perfeição que até mesmo o tempo não foi capaz de destruir esses corpos ali presentes. Quando nós falamos hoje sobre vida, ou qual é a experiência que o ser humano tem após a morte, o que vem à nossa mente geralmente é o conceito grego, ou isso aí. A Grécia, segundo o historiador Herodonto, ele copiou a questão religiosa dos egípcios de que existe vida após a morte, e essa cultura diante da filosofia grega foi passada para o mundo atual. Mas a pergunta que eu faço para você, e eu quero que você busque essa resposta na Bíblia: o que existe após a morte? Esse é o assunto que vamos tratar nessa noite. Existe vida após a morte? Podemos conversar com as pessoas que morreram? Eles sabem o que está acontecendo no mundo hoje? O que a Bíblia revela sobre isso? Hoje em dia, a cada 24 horas, cerca de 150 mil pessoas vêm a óbito todos os dias. É muita gente. E o que acontece com essas pessoas após entrar em estado de óbito? Será que 5 minutos depois elas estão no céu, estão no inferno, estão no purgatório, ou será que eles estão descansando no pó da terra? Qual é a segurança que eu e você podemos ter, ou o conforto que nós podemos obter através da palavra do nosso Deus? Hoje existem pessoas que dizem que assim há como comunicar com os mortos, e isso tem crescido ao longo dos anos. Segundo um dicionário, fala que o espiritismo é a teoria de que o fenômeno médico é causado pelos espíritos dos mortos. Outro dicionário de fonte espiritualista fala que espiritismo é a ciência, filosofia, religião da vida contínua. Portanto, essa teoria apela para aquelas pessoas que têm uma ênfase na ciência para entender o que acontece depois da morte. Outros, aqueles que desejam, através da filosofia ou do conceito religioso, buscar uma comunicação com aqueles que estão mortos. Mas, recentemente nos Estados Unidos, esse homem
O que eu quero tratar para você hoje é o cuidado que nós devemos ter dentro da igreja com o espiritismo entrando dentro das igrejas. Nós precisamos estar alertas ao que diz o Senhor. Esse homem que vocês estão vendo aí é o bispo Pink. Ele é um bispo de uma igreja muito famosa nos Estados Unidos e muito recentemente o filho dele cometeu suicídio. E ele apareceu em um canal de TV, nível nacional, conversando com outro homem, e esse homem diz que estava cedendo o corpo dele, a voz dele, para que o filho que cometeu suicídio pudesse falar com o pai. Com isso, muitos dos membros da igreja dele e de outras igrejas começaram então a pregar nos seus cultos que há a possibilidade de conversar com as pessoas que estão mortas. Mas eu quero dizer para você que Deus levantou a Igreja Adventista do Sétimo Dia com duas missões muito importantes: viver a verdade, como assim diz o Senhor, e levar essa mensagem para as pessoas. Portanto, hoje nós temos que lutar não só com a heresia que é pregada dentro das igrejas, mas também com o mundo científico, com o mundo do cinema, onde através dos filmes tem levado o espiritismo para os lares das pessoas. Muitas pessoas têm assistido novela, assistido filme, assistido séries, que têm colocado em sua mente, no seu subconsciente, ou de forma subliminar, teorias espíritas, levando as pessoas a desviar-se da vontade de Deus para a vida deles. Além das sessões espíritas que são apresentadas nesses filmes, dizendo que há a possibilidade de conversar com os mortos. Mas agora eu quero dizer para você o que a palavra do Senhor diz. Segundo o que está escrito no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. A Bíblia deixa claro que para os pecadores a morte é a consequência do pecado que há na vida do ser humano, mas que em Cristo Jesus nós temos a vida eterna, que é um dom gratuito que hoje Deus está concedendo não só a mim, mas a você também. Hoje Deus quer mostrar para você que Jesus Cristo é a única solução ou a esperança para a humanidade. Ainda no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 6, livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 6, diz: porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos nada sabem. A palavra do nosso Deus é clara em dizer que nós que estamos vivos sabemos que vamos morrer, mas aqueles que agora já morreram não sabem de nada. Portanto, as pessoas hoje falam de união. Nós devemos nos unir, mas nós devemos nos unir de acordo com a palavra do Senhor. Nós devemos nos unir em uma só verdade. E essa verdade é o que está disponível para mim e para você na palavra do nosso Deus revelado hoje. Portanto, olha só que esse rapaz falou. Sponge, ele diz o seguinte: o Espiritismo diz que os mortos sabem mais do que os vivos. E a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Como em muitas outras passagens bíblicas, o diabo disse a verdade e o Senhor cometeu um erro. Nós precisamos estar atentos a essas heresias que são pregadas muitas vezes em púlpitos das igrejas hoje, dizendo que o diabo estava certo e a Bíblia estava errada e que a Bíblia precisa ser corrigida, ou que a Bíblia não está atualizada e que hoje nós estamos mais evoluídos do que a Bíblia. Olha só o que esse homem, ele é um pastor muito famoso, várias pessoas seguem ele, e ele diz o seguinte: ambos os lados da morte, eu estou enxergando muito mal, tá? Mas eu estou fazendo um esforço aqui para tentar ler. Ambos os lados da morte vivem em comunhão ininterrupta. Todos os fatos apontam para a existência contínua de nossos entes queridos. É uma blasfêmia que foi pregada por um pastor que diz conhecer a verdade. Nós precisamos estar atentos a isso. Isso está entrando dentro das igrejas e nós precisamos entender o que Deus deseja para cada um de nós. Muitas pessoas têm usado a palavra de Deus para distorcer e pregar a imortalidade da alma. Só que em nenhum momento na Bíblia você vai ouvir dizendo que a alma é imortal. Porque segundo o que está escrito em Coríntios capítulo 15, a imortalidade
do ser humano só será alcançado na segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Para entendermos qual é a natureza do homem, para entendermos como, se há possibilidade ou não de ter vida após a morte, nós precisamos entender o que a Bíblia diz, como o homem foi formado. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, a palavra do nosso Deus diz, Gênesis capítulo 2, versículo 7, a palavra do nosso Deus diz, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou o quê? Um ser vivente ou alma vivente. Portanto, eu quero dizer que a palavra do nosso Deus está dizendo claro que o Senhor formou o homem do pó da terra. Deus formou o cérebro do homem, mas o cérebro não funcionava. Deus formou o coração do homem, mas o coração não pulsava. Deus formou as veias para que o sangue circulasse, mas o sangue não circulava, porque o homem era apenas pó. Para que o homem tornasse uma alma vivente, necessitava de algo muito importante, que era o fôlego de vida, que é o dom de Deus. Portanto, quando Deus sopra, então, o fôlego de vida, o homem, o fôlego de Deus mais o pó, passa a ser alma vivente. A Bíblia é clara em dizer isso para mim e para você. Se essa é a forma como o homem foi feito, como será então que acontece no processo da morte? A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, olha só, o pó volta à terra de onde veio e o espírito volta a Deus que o deu. O processo é reverso. O processo é reverso. Nós voltamos de onde viemos, do pó da terra. E o fôlego volta àquele que é o originador da vida, que é Deus. Portanto, nós precisamos agora entender esses assuntos à luz da palavra do nosso Deus. E hoje eu pretendo esclarecer para você o que o Senhor deseja. Tá bom? Então, olha só, para nós entendermos agora a matemática como é feito. O que é alma morta? Alma morta é o corpo menos o espírito, ou seja, menos o fôlego de Deus, que se torna a alma morta. E o que é uma alma viva? Alma viva é o corpo mais o fôlego de Deus, que passa a ser alma vivente. Quem está falando agora com você é uma alma vivente. Portanto, não existe alma penada, não existe alma com pena ou sem pena. Existe alma viva ou alma morta. Entendeu? Alma viva ou alma morta. A Bíblia deixa claro. Portanto, olha só, para nós entendermos o que é então o fôlego de vida, ou o que é o sopro de Deus. Livro de Jó, capítulo 27, versículo 3, é fantástico em responder isso. Olha só. Enquanto minha respiração estiver em mim, é o sopro de Deus nas minhas narinas. Você entendeu? O fôlego de vida concedido por Deus foi algo que foi passado de geração em geração depois que Deus criou Adão. Depois que Deus soprou em Adão, eu e você somos herdeiros desse fôlego de vida concedido por Deus. Portanto, quando o fôlego parar, eu paro de respirar. A Bíblia deixa claro, porque o dom da vida pertence a Deus. Voltando mais uma vez, olha só o que a palavra do nosso Deus diz no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. Porque os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa e já não se tem lembrança deles. Portanto, a Bíblia está dizendo para mim e para você que uma vez que as pessoas descansaram, ou seja, morreram, elas não têm conhecimento do que acontece aqui na terra. Portanto, eu e você não precisamos nos preocupar, porque a palavra do nosso Deus deixa claro. E o que acontece? Então, de acordo com a palavra do nosso Deus, Pedro pregando para as pessoas no tempo de Pentecostes, que ele diz o seguinte, lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 29, e lá no 34 ele fala: irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje, pois Davi não subiu ao céu. Nós estamos falando de um homem que, de acordo com a palavra do nosso Deus, foi o homem segundo o coração de Deus. Nós estamos falando de um homem que foi ungido pelo Senhor, um homem
que foi o único de todos os reis de Judá e Israel que não se curvou a nenhum outro Deus. Portanto, a bandeira de Israel tem um símbolo de Davi. Deus está dizendo para mim e para você que Davi, sendo homem segundo o coração de Deus, não subiu aos céus, está no túmulo ali, aguardando a segunda volta do Senhor, porque as outras pessoas estariam. Portanto, olha só o que Paulo, no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e o versículo 8. Eu estou dando para você referências bíblicas, porque Deus, Ele quer libertar você de qualquer algo ou qualquer coisa que te esteja prendendo de não entender a vontade dele para a sua vida. Olha só o que Paulo diz. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservado a coroa da justiça, a quem o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. A palavra de Deus está dizendo claro, Paulo está deixando claro, que a coroa da vida, a recompensa, a nossa salvação, não será dada de forma individual. O ser humano morre agora, ele recebe a coroa da vida. O ser humano morre amanhã, ele recebe a coroa da vida. Não, pelo contrário, todos vão receber ao mesmo tempo quando o Senhor voltar pela segunda vez para nos levar para o céu. Olha só o que o próprio Jesus Cristo diz no livro do Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28, versículo 29, diz: não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Portanto, Jesus Cristo estava dizendo isso. Olha só também o que Daniel estava descrevendo no capítulo 12, no versículo 2. Daniel ele fala sobre duas ressurreições. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e para o desprezo eterno. A Bíblia está deixando claro que agora é o momento de nos achegarmos mais ao trono do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o momento de nos colocarmos no lugar onde Cristo quer que nós estejamos, que é na sua casa de oração, fazendo parte do seu povo, porque a ressurreição ou a recompensa após a morte são a realidade em Cristo Jesus. Olha só, uma experiência muito clara, registrada na Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 11, Jesus ele diz o seguinte: depois de dizer isto, prosseguiu dizendo-lhe: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Então ele disse claramente: Lázaro morreu. Jesus estava tratando da morte de Lázaro como um sono. Ele estava conversando com o discípulo que Lázaro havia descansado. Lázaro estava dormindo. Os discípulos agora estavam sossegados, porque sabia que Lázaro estava doente. Bom, se ele está dormindo, está salvo. Mas Jesus disse claramente que Lázaro tinha morrido. Algumas pessoas têm dito que Jesus Cristo é um charlatão, porque Jesus Cristo tem dito que ressuscitou pessoas que não estavam mortas, pessoas que estavam apenas com a doença, aquela doença que a pessoa fica apagada como se estivesse morto por um período de 24 horas. Mas a palavra do nosso Deus deixa claro que Lázaro estava morto 4 dias. Portanto, Deus estava mostrando claro que Jesus Cristo é o único que tinha o poder de ressuscitar as pessoas. É interessante porque muitas pessoas falam que quando as pessoas morrem, vão para a glória, vão para o inferno, vão para o céu. Se a pessoa é boa, vai para o céu. Se a pessoa é má, vai para o inferno. Se a pessoa é mais ou menos, está no purgatório. Mas Lázaro era amigo de Jesus Cristo. Se Lázaro tivesse ido para algum lugar, seria para o céu. Portanto, se a Bíblia está dizendo que Jesus pediu para que Lázaro saísse para fora do túmulo, não seria real que Jesus Cristo é amor. Porque se o céu é o lugar onde que todos nós queremos estar, se o céu é um lugar de paz, de felicidade, como Jesus Cristo poderia trazer alguém de volta para essa terra de sofrimento? Não teria cabimento de acordo com a palavra do nosso Deus. Mas o que dizer então da palavra do nosso Deus no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 43, quando fala do ladrão da cruz? Algumas pessoas falam dizendo o seguinte: e Jesus disse, certamente te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Como as pessoas
usa este versículo para dizer que sim, naquele dia, naquele momento, Jesus Cristo entraria no paraíso juntamente com esse bandido, ou que a Bíblia chama, ou que a cultura chama de o bandido bom. Mas na verdade não é isso. Precisamos estudar o texto de forma entendermos o que a Bíblia está dizendo, analisar com carinho. Porque você precisa entender que naquele dia a única pessoa que morreu foi Jesus Cristo. O texto deixa claro que quando já estava dando a hora, os soldados então quebraram as pernas de um soldado. Quando foram para quebrar as pernas de Jesus Cristo, percebeu que Jesus Cristo já estava morto, não quebrou nenhum osso dele, porque estava escrito que nenhum osso dele seria quebrado de acordo com a profecia de Isaías. Portanto, foi do outro lado e quebrou as pernas do outro bandido. Mas Jesus Cristo foi apenas atravessado com uma lança. Naquele momento que enfiaram a lança em Jesus Cristo, em vez de sair sangue, saiu sangue misturado com água. E naquele momento a Bíblia descreve que a pessoa que fez isso reconheceu que ali estava um filho, o Filho de Deus. Portanto, a Bíblia deixa claro que naquele momento nem Jesus Cristo e nem o soldado, nem o bandido que foi morto foi para o céu. Mas Jesus Cristo morreu. Será que Jesus Cristo não foi para o céu? O que a Bíblia diz sobre isso? Olha só o que a Bíblia fala. No momento em que Jesus ressuscitou, Maria estava tentando encontrar com Jesus Cristo, viu Jesus Cristo e pensou que era o jardineiro e correu para abraçar quando percebeu que era Jesus Cristo. E Jesus Cristo virou para ela dizendo, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Jesus Cristo estava dizendo que ele estava no túmulo. Ele tinha acabado de ressuscitar, mas ele precisava se apresentar diante de Deus o Pai. Naquele momento ela não poderia tocar em Jesus Cristo. Portanto, a Bíblia deixa claro que nem Jesus Cristo e nenhum bandido foi para o céu. Porque se Jesus Cristo estivesse para o céu, Jesus Cristo teria deixado Maria abraçá-lo, beijá-lo, porque naquele momento onde que ela viu todo o sofrimento, e agora ela está vendo Jesus Cristo ressuscitado. Você acha que ela não ia abraçar? Você acha que ela não ia externalizar esse sentimento, já que ele foi o filho dela? A Bíblia deixa claro isso. Nós precisamos entender o que Deus estava dizendo. Portanto, a Bíblia deixa claro que Jesus Cristo não subiu para o céu. Esse homem, ele descreve esse livro dizendo assim, que a doutrina pagã da imortalidade da alma humana entrou pela porta de trás da igreja nos primeiros séculos. A imortalidade da alma entrou dentro da igreja quando a igreja fez concessão com o Estado romano, uma vez que o imperador Constantino aceita o cristianismo para conseguir o apoio das outras pessoas que não eram cristãs. Ele junta agora as teorias para que a igreja e o Estado possam caminhar de mão dada. Nesse momento, que o livro Grande Conflito fala que nesse momento foi a meia-noite para a igreja, porque nesse momento as coisas do mundo passam a fazer parte da religião. Aí passa a fazer parte da igreja. Os santos passam a fazer parte da igreja. Troca o mandamento de sábado pelo domingo. É esse processo onde que a igreja faz a validação de várias doutrinas que não faz parte. E aí entra também, de lá para cá, a doutrina do purgatório, que não é bíblica e que não está na Bíblia. E que eu e você precisamos entender isso. Mas aí, a serpente diz para Eva, lá no livro de Gênesis capítulo 3, versículo 4, disse a serpente e a mulher, certamente não morrerás. E essa tem sido a mentira que Satanás tem pregado para as pessoas, e essa tem sido a mentira que muitas igrejas têm pregado. Um dia, ainda estava essa semana visualizando uma cerimônia de velório, e a pessoa ali dizendo que eles descansaram, mas que a família deve ficar feliz porque eles estão agora ao lado de Deus Pai. Contrariando o que a Bíblia diz. A Bíblia fala, como você viu, quando a pessoa morre, ela retorna ao pó e ao pó retorna a Deus. Nós precisamos entender isso. A serpente enganou Eva naquele momento, ela comeu do fruto, porque acreditava que não ia morrer. E hoje continua enganando as pessoas com essa teoria de que o ser humano não morre. Hoje as pessoas vivem como se não tivesse amanhã. Vivem como se não tivesse que prestar conta para Deus. Uma fonte espiritualista diz que o Espiritismo é a mensagem de Deus para os mortos, para os mortais, declarando que a morte não existe, que todos os que já morreram continuam a viver
porque há esperança na vida além para a maioria dos pecadores. A teoria deles é que se você morreu hoje sem aceitar Jesus Cristo, ainda há uma segunda chance para você. Eles dizem que há esperança depois da morte, que a pessoa pode se converter, que a pessoa pode se arrepender e virar gente boa, ou a pessoa pode se reencarnar várias vezes em animal, em árvores, em ser humano, mas a palavra do nosso Deus deixa claro no livro de Hebreus capítulo 9, versículo 27, e eu quero que você preste atenção nisso, porque Deus quer deixar claro para você o seguinte: da mesma forma como o homem está destinado a morrer quantas vezes? Uma só vez. Destinado a morrer uma só vez, e depois disso ele enfrenta o juízo. Não há como se arrepender depois que você morreu. Hoje é o momento que Jesus Cristo está se colocando ao seu lado para que você aceite Ele como Salvador pessoal. Não acredite nessa mentira, nesse engano satânico de que você vai ter oportunidade de aceitar Jesus Cristo após a morte, porque você não terá. A Bíblia deixa claro que nós vamos morrer uma só vez. E talvez alguns de nós nem vamos morrer, porque Jesus Cristo pode voltar o mais rápido possível neste mundo e nós iremos encontrar com os que morreram, porque Jesus Cristo irá ressuscitá-los. Eu quero dizer algo para você e eu quero que você preste atenção no que eu vou falar agora. No ano de 1844, o mundo foi despertado para as verdades bíblicas através de um povo que aguardava Jesus Cristo voltar. No ano de 1844, no dia 22 de outubro, Jesus Cristo não voltou. Essa semana seguinte, descobrimos através do estudo da Bíblia de que a doutrina do santuário estava em vigor e Jesus Cristo estava intercedendo por cada um de nós. E que estava dando a última mensagem de apelo e salvação a toda a humanidade. Começa então o movimento religioso que teria a missão de levar o evangelho eterno a todas as pessoas, a todas as nações, a todas as tribos. É esse evangelho que eu estou dizendo para você, que só há salvação em Cristo Jesus. Nesse momento, o Espírito Santo tocou no coração de várias pessoas, vários homens e várias mulheres começaram a estudar a palavra de Deus e entender que muito em breve Jesus Cristo ia voltar e que nós deveríamos ser diferentes, seguindo a vontade do nosso Deus, como? Obedecendo os mandamentos dele, seguindo a palavra do nosso Deus. E vocês acham que Satanás ficou parado? De hipótese alguma. No ano de 1848, na cidade de Wendsville, em Nova York, a casa do Fox, essa casa que você está vendo foi alugada por essa família. E essa família alugou essa casa. Presta atenção no que eu vou falar para você agora, porque você não vai ouvir isso facilmente. Nesse momento, quando eles alugaram essa casa, eles começaram a ouvir batidas, barulhos, pancadas na casa. Essas duas meninas, no quarto, chamou o pai deles para descobrir o que estava acontecendo. E o pai olharam debaixo da cama, olharam na janela e não perceberam nada. O pai saiu e uma dessas meninas começou então a conversar no quarto, pedir para que esses barulhos fossem seguindo uma ordem. E o espírito que estava batendo nas portas, nas janelas e tudo, começaram a falar com elas. E elas então começaram a criar um código para conversar com esse espírito. E esse espírito revelou para elas que naquela casa tinha um homem que foi assassinado. Eles cavaram e descobriram ali ossos humanos de alguém que tinha sido enterrado ali. Essas mulheres começaram então a anunciar sobre isso. É interessante notar que antes que esse movimento crescesse, houve uma revelação dada por Deus dizendo que esse movimento ia crescer com o objetivo de enganar as pessoas. Deus, em 1844, levanta um povo do movimento profético, e no ano de 1848, Satanás agora levanta uma nova roupagem para pregar sobre a imortalidade da alma. Essas mulheres então criaram um código, criaram uma forma de conversar com os espíritos dos mortos. Olha só, é o que estou falando, mas eu quero dizer para você quem são esses espíritos. A palavra do nosso Deus diz, no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, Satanás que engana o mundo todo. Olha só, o livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 15 diz: você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado até que achou maldade em você. Depois disso, a Bíblia fala que Satanás, ele olhou para dentro de si e viu que era muito poderoso, que era formoso, e nesse momento ele queria a adoração dos anjos, começou a rebelião no céu e ele foi expulso. Nesse momento em que ele foi expulso,
A Bíblia descreve no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 até o 9, diz o seguinte: houve então uma guerra no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar no céu. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, e eles estão cheios de fúria, pois sabe que pouco tempo que lhe resta, pouco tempo. Pouco tempo para quê? Porque pouco tempo Jesus Cristo vai voltar. E ele está fazendo tudo para enganar as pessoas. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo e anjo de luz, segundo o que está escrito no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Portanto, meu amigo, se ele personifica em anjo de luz, ele também pode se transformar em um ente querido e falar igual, falar coisas que só vocês sabem. Vocês estão tendo a oportunidade de estudar um livro chamado aí agora Um Deserto da Tentação. E é interessante falar que Satanás apareceu para Jesus Cristo ali como um anjo de luz, que Jesus Cristo só percebeu que era Satanás por causa da incoerência bíblica, porque ele estava falando coisas que não estavam de acordo com a palavra do nosso Deus. Nós precisamos estar conectados com a palavra do nosso Deus. E aí eu gosto da referência, né? Se você quer aprender um pouco mais, existe um livro chamado O Grande Conflito, na página 559 e 560, deixa claro que nós só iremos permanecer hoje, no nosso tempo, em pé, se nós agarrarmos as verdades bíblicas, e que Satanás irá se personificar em entes queridos e aparecerá para muitos dos nossos irmãos dizendo que a Bíblia não está dizendo a verdade. Irá dizer blasfêmias para que você não acredite na palavra do nosso Deus. Portanto, nossa fé tem que estar firmada no que a palavra do nosso Deus diz. E olha só o que Efésios capítulo 6, versículo 12 diz: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, a nossa luta, meu amigo, não é simplesmente com as dificuldades que enfrentamos no trabalho, com os seres humanos, mas contra o próprio inimigo, que nesse momento está tentando destruir cada uma das famílias do nosso mundo. Mas hoje Cristo levanta eu e você para entendermos essa doutrina, para lutarmos contra os enganos satânicos. Portanto, olha só. Livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo 14, diz: são espíritos de quê? De demônios, que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Hoje o inimigo está enganando as pessoas. E aí as pessoas falam assim, a mente fraca. Não, ele está trabalhando nas maiores organizações mundiais. Portanto, você vê nação criando armamento bélico, como se fosse cometer um ataque suicídio para destruir todo mundo. Porque o objetivo dele é criar um exército que lutará contra o povo de Deus, que irá lutar contra o próprio Jesus Cristo na grande guerra do Armagedon. Portanto, olha só, e agora se você não grifou isso na sua Bíblia, anote isso, porque a palavra do nosso Deus diz o seguinte, no livro de Levíticos, capítulo 20, versículo 6 e versículo 27. A palavra do nosso Deus é clara, diz o seguinte: contra aqueles que procuram médiuns e espíritas para segui-los, prostituindo-se com eles, eu eliminarei do meio do meu povo, ou do seu povo, que Jesus estava falando. Se você procurar pessoas cartomantes, procurar pessoas que tentam descobrir o futuro, você será eliminado do meio do povo de Deus. Deus está deixando claro que só Ele conhece o futuro, só Ele é capaz de acalmar a tempestade da sua vida. É interessante quantas pessoas têm a vida destruída, porque gasta todo o seu salário pagando para as pessoas adivinhar o futuro, fazer com que o amor retorne, que a pessoa amada retorne, só sendo enganada. Não tem nada na vida, não tem paz, não tem segurança. Sabe por quê? Porque são espíritos satânicos que tentam destruir essas pessoas. Mas o que dizer então da experiência que a Bíblia fala de Saul? Saul, ali no momento de desespero, procurou uma feiticeira. Naquele momento, é interessante porque, olha só o que ela fala para Saul: a quem eu farei subir? E Saul fala a Samuel. E aí, Saul pergunta para ela: o que você está vendo? Algumas versões da Bíblia falam bem assim: eu vejo um ancião. Outras versões falam assim: eu vejo um como um Deus subindo da terra. Samuel,
era profeta de Deus, falava com Deus face a face. Era um homem que tinha um contato com o Senhor. Se ele estivesse, ele estaria onde? No céu. E a Bíblia deixa claro que estava subindo da terra. Ou seja, qual foi o lugar que Satanás foi lançado? Abismos. É a própria palavra que aparece. Portanto, nesse momento a vida de Saul foi destruída porque ele não procurou Deus, ele procurou espíritos malignos. Naquele momento, a Bíblia deixa claro que o próprio Saul cometeu suicídio porque não estava encontrando a paz que conseguia. Quantas e quantas pessoas estão procurando outras religiões que não é a verdade, têm cometido suicídio, têm tirado a sua vida. E agora segura que eu vou falar para vocês. Você sabe, quando eu falo para vocês que essa doutrina tem entrado em muitos lares, em muitas casas, porque muitos dos nossos filhos não estão seguindo a palavra do nosso Deus. Diz que está no culto, mas está jogando jogos que são satânicos, que estão mexendo com programas que não é da vontade do nosso Deus. Está assistindo filmes que estão colocando isso na mente dele. E quando você menos possa imaginar, a sua família está fora da igreja. Sabe por quê? Porque está enchendo a mente das coisas que não são eternas. Estão procurando filmes, estão procurando brincadeiras do copo, brincadeiras de sessões similar ao espiritismo e não estão percebendo. Portanto, precisamos estar atentos de acordo com a palavra do nosso Deus. Nós não devemos procurar nada disso. Nós devemos procurar gastar tempo com a palavra do nosso Deus, meditando no que Deus deseja para mim e para você. O Espiritismo nega a autoridade da Bíblia, ele nega a personalidade de Deus, ele nega a morte de Jesus Cristo, ele nega que em Cristo nós temos salvação. Eles negam tudo isso. Portanto, eu quero contar para você uma história muito interessante. A nossa igreja, ela oferece um serviço para que os jovens cresçam espiritualmente trabalhando com vendas de livro. Você que está em casa, presta atenção no que eu vou dizer agora. E um desses vendedores bateu numa casa, e ali ele estava conversando com uma mulher, e ali, apresentando seus livros, ele explicou um pouco sobre a vontade de Deus, e falou um pouco sobre qual é o verdadeiro estado das pessoas que morrem de acordo com a palavra de nosso Deus. E a moça, e aquela mulher que estava então atendendo ele, virou para ele e falou assim: você está enganado, você está errado. O meu filho morreu, ele foi assassinado, mas frequentemente ele vem aqui em casa e a gente conversa. E aí, ele perguntou assim: mas a senhora tem certeza que é o seu filho? Ela falou: sim, eu tenho certeza, porque a voz é igual, o jeito dele é igual, coisas íntimas que só eu e ele sabia, ele fala para mim, é ele, eu não tenho dúvida disso. Frequentemente eu estou conversando com ele. E o jovem virou para ela e falou assim: eu quero que a senhora preste atenção no que eu vou falar agora. Quando o seu filho voltar aqui mais uma vez, eu quero que a senhora pergunte quem ele é. E se ele não quiser dizer, a senhora pergunta quem ele é, em nome de Jesus Cristo. E ele foi embora, fez o pedido do livro. Passou um tempo, ele retornou para entregar o livro. E quando ele retornou para entregar o livro, a senhora então disse para ele o seguinte: olha, quando você foi embora não demorou muito, o meu filho apareceu de novo. E aí, na conversa eu perguntei para ele quem ele era. E aí ele não queria falar para mim quem ele era. E eu falei para ele: em nome de Jesus Cristo, fala para mim quem você é. E ela falou para ele que naquele momento, o rosto daquele jovem mudou a fisionomia e virou as costas e saiu e falou: eu sou o diabo. Portanto, meu amigo, se você tem experiência sobrenatural, se você fica escutando vozes, se você conversa com pessoas que já foram, ou escuta batida, eu agora quero desafiar você. Toda vez que você tiver essa experiência, se coloca de joelho e clama pelo nome de Jesus Cristo. E você vai perceber que não é o que você pensa. Você vai perceber que o inimigo está tentando destruir você. E hoje Jesus Cristo, de uma forma muito carinhosa, muito pessoal, está dizendo para você que Ele quer te libertar. Ele quer te dar a paz que você precisa. Somente Ele é capaz de acalmar a tempestade do seu coração. Somente Ele é capaz de dar sentido para a sua vida. Somente em Jesus Cristo você pode encontrar razão para você viver. Olha só o que a palavra do nosso Deus diz: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, ou seja, aos que estão mortos, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Pois, dado a ordem com a voz do arcanjo,
ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiros. A Bíblia está dizendo que nós encontraremos com aqueles que morreram somente lá no céu. Subiremos juntos, porque Jesus Cristo vai ressuscitá-los para ir morar com Ele por toda a eternidade. Quando Jesus Cristo disse para o bandido lá na cruz, em verdade te digo hoje, vírgula, estará comigo no paraíso. Jesus fala a mesma coisa para mim e para você. Em verdade te digo hoje que no momento de luto eu estarei ao seu lado. Em verdade te digo hoje que no momento de dificuldade eu estou contigo. Em verdade eu te digo que no momento de desemprego eu estarei ao teu lado. Em verdade eu te digo que hoje é o dia que, se você ouvir a voz do Espírito Santo falar ao seu coração, não endureça o seu coração, mas se entregue a Deus. Essa é a mensagem urgente que Deus tem para falar para cada um de nós. Deus está falando que hoje é o momento da salvação. Jesus deixou claro para aquele bandido lá na cruz, que aquele era o dia da salvação para ele, que aquele era o último momento que ele tinha de entregar a vida dele a Jesus Cristo e aceitar a salvação que somente Jesus pode dar. No momento de luto, Jesus chega para Marta e fala assim: Marta, seu irmão há de ressurgir. E Marta fala para Jesus: eu sei que ele há de ressurgir naquele grande dia. E Jesus está falando: não, Marta, ele há de ressurgir porque eu sou a ressurreição e a vida. Esse é o Jesus Cristo que tocou o meu coração e que mudou a minha vida e que hoje deseja salvar você. Feche seus olhos. Eu quero orar com você e com a sua família. Louvamos o teu nome, Senhor, porque nos momentos de dificuldade em que nós passamos, no momento de tristeza e de luto, nós encontramos conforto na tua palavra e entendemos que em Jesus Cristo todas as coisas passarão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor levantou um povo com o compromisso de levar a tua mensagem às pessoas, levar a tua verdade, que só há vida em Jesus Cristo, que só há esperança em Jesus Cristo. Portanto, Senhor, ajuda-nos, ó Pai, que essa verdade seja guardada em nosso coração, para que nós venhamos permanecer fiel à tua palavra. Nesse momento, ó Pai, se está alguém aqui sofrendo por tormento de algum espírito maligno, que o teu poder o liberte em nome de Jesus Cristo. Se tem alguém, ó Pai, que está sofrendo porque perdeu um ente querido, porque não entende o teu plano, que nesse momento, ó Pai, ela possa encontrar conforto que só o Senhor pode dar. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida que nós temos em Jesus Cristo. Toma o teu povo em teus braços, Senhor. Esteja próximo de nós a cada instante, a tal ponto que nós possamos ouvir a batida do teu coração. Concede, Senhor, a cada um de nós uma semana na tua presença de aprendizado, que possamos aprender mais o que o Senhor deseja para nossas vidas. Toma-nos em teus braços, nos despeça agora, dá ao teu povo uma boa noite. É que eu te peço por Jesus, hoje e sempre. Amém. Você que estava nos assistindo, que Deus abençoe você e sua família. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.